Olá, amigos do Brasil em Foco. No programa Momento Saúde de hoje, estamos tendo a honra de receber o professor José Carlos Lago. O professor Lago é especialista em ortodontia, especialista em ortopedia funcional dos maxilares, especialista em radiologia e imaginologia odontológica e mestre em ortodontia. Também coordenador do curso de especialização da Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo, na área de ortodontia. Seja bem-vindo, professor Lago, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço esse convite, sinto-me muito honrado de estar aqui para falar para a Faces, mesmo sabendo que a Faces recentemente recebeu uma classificação 4 no ENAD, e isso torna a gente muito orgulhoso de permanecer num corpo docente tão ilustre. O nosso tema hoje é sobre ortodontia. Vamos falar um pouquinho sobre o mau posicionamento dos dentes, as chamadas mal-oclusões. E nada melhor do que um especialista aqui para nos esclarecer. Professor Lago, qual é a melhor idade para a mãe que está nos assistindo iniciar um tratamento ortodôntico no seu filho, caso ele necessite? É uma excelente pergunta, porque está havendo uma controvérsia bastante acentuada sobre a melhor época. Sem dúvida nenhuma, a melhor época é tão logo nós percebamos qualquer alteração no sistema estomatognático. Qualquer alteração, uma mordida aberta, uma deglutição atípica, um desenvolvimento anômalo de mandíbula. E isso nós podemos fazer até aos 3 anos, aos 4 anos de idade. Não há nenhuma necessidade de se pensar em dente. O grande erro é achar que a ortodontia presta-se apenas a analisar dentes. Não, é dente e mais alguma coisa. Como que a mãe, professor, percebe essa questão mordida aberta, o desenvolvimento que o senhor colocou aí do osso maxilar, no caso a mandíbula? A criança, normalmente, na mordida aberta, é visível aquela mordida aberta. E outro grande problema que surge são entrecruzamentos e desvios de mandíbula também. E a prevalência é muito grande. Desvios de mandíbula que nós podemos perceber aos 3 anos, aos 4 anos, é algo muito ruim, porque leva a criança a mastigar exclusivamente daquele lado. E a mastigação é um fato fisiológico que é de uma repetição constante, e aquilo acaba por levar à deformação óssea. A mandíbula passa a ter desenvolvimento anômalo, a maxila também sofrendo algumas alterações no padrão de crescimento. Então a coisa não fica restrita a dente também. E a mãe pode perceber que alguma coisa está errada quando a alimentação da criança for simplesmente de alimentos muito moles, muito mastosos, aqueles alimentos que não vêm a excitar de fato a mastigação. Professor, o senhor falou da época, da idade, né? E aí vem aquela questão, né? Antigamente, não, aparelho de ortodontia não se coloca enquanto os dentes permanentes, né? O dente ali já esteja, né, em substituição aos dentes de leite. Isso é verdade, professor? Não, isso é uma falácia. E, na realidade, há várias escolas, há vários enfoques para a especialidade ortodontia. O enfoque prevalente hoje, praticamente em 90%, 98% dos casos, é dar uma relevância excessiva à posição do dente. E é claro, como esses dentes permanentes só surgem a partir dos 12 anos, 13 anos, então, por uma questão de facilidade, os tratamentos ortodônticos são feitos nessa época. Esquecendo-se que a má posição de um dente nada mais é do que o reflexo de algum mal subjacente que está condicionando aquilo. Então, nós precisamos desenvolver aquela ideia de que não adianta verificarmos uma má posição do dente. A pergunta é, por que aquele dente tornou-se naquela posição anômala? E corrigir uma causa. A ortodontia visa mais a causa. Destaca um pouco mais as causas, professor. Quais seriam as causas? As causas basicamente advêm já da mais tenra infância, quando a criança já começa a amamentar, né? Então a amamentação é um fator muito importante, possivelmente mais tarde eu possa mostrar em alguns slides, mas o próprio posicionamento da cabeça da criança no mamar
em que a criança faz um esforço para levar a mandíbula para procurar o mamilo da mãe e ali exercer um esforço que não é de chupar nem de sugar, é um esforço de um movimento de ordenha. E essa ordenha vai produzindo um desenvolvimento na região da mandíbula. E a mandíbula vai crescendo. E a partir do momento em que essa mandíbula cresce e os dentes descidos acabam se tocando, aquela mandíbula sofreu um desenvolvimento para baixo e para diante. Vamos supor que a mãe não deu peito e, pelo contrário, deu uma mamadeira. É claro que um bico de mamadeira nem de longe parece-se com um mamilo de mãe. Então, ao invés dela se situar na região anterior, em que a criança acolhe aquelas primeiras informações com a ponta da língua, a mamadeira vai lá praticamente na orofaringe. E a criança é obrigada a retrair a língua para sentir os primeiros impulsos para desenvolver o mecanismo reflexo de deglutição. Quer dizer, o trabalho, inclusive, muscular é diferente. Claro, e consequentemente falta de movimento de ordenha, falta de crescimento mandibular e gera aquelas mandíbulas pequenas, retroposicionadas e gerando a grande maioria das deformidades dentofaciais que surgem lá na terra infância.